Olá pessoal, vamos iniciar aqui a segunda parte da aula de lipídios no exercício, né? Continuando essa parte ainda de metabolismo, quando o sujeito faz uma ingestão elevada de carboidratos, isso tende a reduzir a oxidação das gorduras para a produção de energia, até porque você está disponibilizando uma grande quantidade de energia na forma de carboidratos, e isso por algumas implicações bioquímicas aqui que a gente vai ver agora, diminui a oxidação aqui na célula muscular de lipídio, né? Nessa situação de consumo elevado de carboidrato, a gente vai ter mais glicose disponível na célula muscular, que está sendo representado uma célula muscular, o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular. E aí você vai ter um aumento na disponibilidade de piruvato através da via glicolítica, e o piruvato vai estar sendo convertido em acetil-CoA. O aumento de acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs, reagindo aqui numa reação de condensação com oxalacetato, formando citrato. Aí aumenta a concentração de citrato, parte desse citrato vai ser deslocado aqui e transferido para o citosol, né? A passagem não é direta, mas a gente vai começar a ter um aumento de citrato no citosol por causa dessa metabolização mais excessiva aqui do carboidrato. No citosol, esse citrato vai ser convertido em acetil-CoA por uma enzima chamada ATP-citrato liase, né? Um detalhe importante aqui é que essa enzima ATP-citrato liase, ela é estimulada aqui pela insulina. E a gente está falando em consumo elevado de carboidrato, que vai, obviamente, coincidir com o aumento de liberação de insulina no corpo. Então, a gente vai ter insulina mais elevada. Formou-se então acetil-CoA aqui no sarcoplasma. Esse acetil-CoA é precursor de malonil-CoA, que é uma molécula importante lá na síntese de lipídio, né? E qual que é o detalhe aqui em relação à oxidação de gordura? É que a malonil-CoA é um potente inibidor da enzima CPT1. E a enzima CPT1 é a enzima que regula a velocidade de entrada do ácido graxo para a mitocôndria. E a gente já viu anteriormente que o ácido graxo só vai ser utilizado para a produção de energia a partir do momento que ele entra na mitocôndria, porque lá dentro da mitocôndria vai ocorrer a beta-oxidação, que vai converter então o ácido graxo em acetil-CoA e ele poderia então entrar aqui no ciclo de Krebs. Então, essa passagem aqui vai estar inibida, porque a atividade dessa enzima aqui vai estar baixa pela alta presença de malonil-CoA. Detalhe que quem faz essa conversão aqui é a enzima acetil-CoA carboxilase, que é ativada tanto pela presença de citrato quanto pela insulina. Então, de novo, nós vamos ter uma situação aqui com consumo elevado de carboidrato, onde a insulina está aumentada, e essas duas enzimas aqui, que são importantes para que a gente aumente a concentração de malonil-CoA, vão estar com sua atividade aumentada, né? E aí, nessas condições aqui, a gente tem o malonil-CoA podendo ser utilizado para a síntese de ácido graxo e posteriormente para o armazenamento na forma de triacilglicerol, né? Outro detalhe aqui que está em destaque no canto direito é que a epinefrina, né, a adrenalina e o glucagon são dois hormônios que inibem isso daqui. Por quê? Porque são hormônios que vão aumentar a oxidação de gordura, tá? Numa outra situação, que é a situação onde o consumo de carboidrato está muito baixo, aí a disponibilidade de glicose vai ficar menor, de piruvato vai ficar menor, né? E aí a produção de acetil-CoA a partir do piruvato fica menor. O que, que o corpo faz nessa situação? Aumenta a oxidação, aumenta a degradação de ácido graxo, né? Só que ele aumenta a degradação de ácido graxo, né? Você tem mais ácido graxo entrando na mitocôndria, mais a beta-oxidação funcionando numa velocidade maior e o produto final da beta-oxidação é acetilcoenzima A. E aí começa a aumentar a concentração de acetilcoenzima A, principalmente por causa da beta-oxidação dos ácidos graxos. Só que tem um detalhe importante. Esse acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs, precisa se condensar com oxalacetato para formar o citrato. Só que, numa situação de consumo baixo de carboidrato, o que vai acontecer? A disponibilidade aqui de oxalacetato fica diminuída. E por que ela fica diminuída? Porque o principal precursor do oxalacetato é o piruvato. E numa situação de baixo consumo de carboidrato, piruvato tende a estar baixo. Tem uma enzima aqui chamada piruvato carboxilase que converte piruvato em oxalacetato. Então, o baixo consumo de carboidrato
vai prejudicar a oxidação de gordura. Como o corpo fica tentando aí degradar o ácido graxo para aumentar a produção de energia, você tem muito acetil-CoA, mas esse acetil-CoA não está conseguindo entrar de maneira eficiente no ciclo de Krebs. E aí a gente começa a formar corpos cetônicos. É o que acontece, por exemplo, com o diabético. Eles têm muita glicose no sangue, mas dentro da célula tem pouca. E aí o corpo vai degradando o lipídio, mas não consegue usar esse acetil-CoA que veio do lipídio de maneira eficiente, começa a aumentar a formação de corpos cetônicos, tá? Então a gente precisa, né, de uma quantidade de carboidrato para oxidar adequadamente. Popularmente as pessoas falam que a gordura queima numa chama de carboidrato. Na verdade está se referindo a isso, né? Porque o carboidrato é importantíssimo para a produção de oxalacetato e para permitir aqui uma utilização adequada da acetil-CoA que vem da degradação aqui do ácido graxo, ok? Uma coisa importante, né, e eu sempre recomendo que todas as vezes que as pessoas pensam em emagrecimento, né, e tem muita gente pensando nisso, porque a gente está com a população aí acima do peso, né, um grande percentual da população está acima do peso, é importante que, aliado à dieta, que é o fator mais importante no processo de emagrecimento, você faça algum exercício físico também, né? Então aqui nesse slide a gente está vendo o efeito do treinamento sobre a utilização de gordura durante o exercício físico. O treinamento físico, principalmente o treinamento aeróbio, ele aumenta a nossa capacidade de usar gorduras como fonte de energia. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que um grupo de indivíduos treinados e um grupo de indivíduos não treinados, fazendo o exercício na mesma intensidade. Quando a gente compara a utilização do substrato energético do grupo treinado com o grupo não treinado, a gente vê que a participação de lipídio no exercício do grupo não treinado é bem menor. Então ele tem mais dificuldade para usar o lipídio como fonte de energia comparado a quem está treinado. Então o exercício físico favorece a oxidação de gordura e, consequentemente, favorece o emagrecimento. Por que o sujeito treinado consegue oxidar melhor gordura do que o não treinado? Diversas adaptações metabólicas e fisiológicas acontecem para propiciar isso, né? Eu coloquei aqui as principais. A primeira coisa, a gente tem um aumento da vascularização do tecido muscular. Consequentemente, vai chegar mais nutriente e principalmente mais oxigênio, né? E a gente já viu que a gordura só é utilizada para a produção de energia no metabolismo aeróbio. A gente tem um aumento na capacidade de transporte de ácido graxo para dentro da célula, tá? Ou seja, do sangue para o citosol da célula muscular, para o sarcoplasma. Algumas proteínas, né, a proteína transportadora de ácido graxo, a proteína ligadora de ácido graxo translocase, são proteínas importantes para permitir a entrada do ácido graxo e o deslocamento dele no citosol. Elas ficam em quantidade aumentada. E esse ponto aqui é um ponto chave. Aumentar a concentração dessas proteínas realmente potencializa o aumento da oxidação de gordura. Além disso, a gente tem também uma melhora no transporte do ácido graxo do citosol da célula para a mitocôndria, que é outro passo fundamental. Se não entrar o ácido graxo lá, a gente já viu que ele não vai ser oxidado, ele não vai ser utilizado para a produção de ATP, ele não vai ser degradado, ou popularmente quando as pessoas falam, não vai ser queimado, né? E aqui a gente tem aumento da atividade da CPT1, que é aquela enzima chave lá nesse processo, da carnitina, que tem um papel importante lá também. A gente tem ainda aumento no tamanho e número de mitocôndrias, né? Se as gorduras são oxidadas dentro da mitocôndria, se o sujeito aumentou o tamanho da mitocôndria, aumentou o número de mitocôndrias, significa que ele está aumentando o maquinário que ele precisa exatamente para oxidar a gordura. Então a capacidade de oxidação de gordura fica aumentada, né? E além disso, a gente tem aumento da concentração de enzimas da beta-oxidação, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, que são vias importantes aí na oxidação da gordura. Então, o sujeito fica mais capacitado. Lembrando que, pelo princípio da reversibilidade, encerrou o treinamento, essa melhora que ele teve aqui nesses parâmetros vai voltar para os níveis anteriores ao exercício, em algum tempo. Então, o exercício físico deve ser pensado em algo rotineiro, em algo normal para a gente fazer durante toda a vida, né? A gente não pode pensar em fazer exercício 2, 3 meses por ano. Tem que pensar em fazer exercício
regularmente ao longo de todos os anos, né? Com a frequência você pode determinar 3, 4, 5, 6 vezes, vai depender do que você se propõe e das possibilidades que você tem para fazer esse exercício físico. Mas tem que se pensar em algo sempre regular, né? O que é um desafio. Além disso, também a gente tem um efeito do treinamento sobre a concentração de lipídio intramuscular. Já havia falado anteriormente que o treinamento, principalmente o aeróbio, ele aumenta a concentração de gordura no músculo. Isso não vai impactar em nada a composição corporal do sujeito. É só um aumento de disponibilidade de energia na forma de gordura dentro do músculo, que é uma adaptação positiva ao treinamento físico, né? Então a gente tem aqui, a gente pode atingir aqui valores entre 0,2 e 0,4 quilos de gordura, isso distribuído em toda a musculatura, tá? Essa concentração ela é maior nas fibras do tipo 1, que são aquelas fibras vermelhas, né, chamadas de fibras de contração lenta, fibras oxidativas, tá? Aqui a gente tem um gráfico que mostra para a gente a participação desse triacilglicerol intramuscular no exercício de acordo com a intensidade. Então a gente vê que no exercício de baixa intensidade, ó, ele quase não é nem usado. Por quê? Porque o exercício de baixa intensidade, a demanda energética é baixa. A velocidade da produção da ressíntese de ATP é mais lenta. Então dá tempo de ficar captando a gordura do sangue e oxidando tranquilamente. Quando aumenta aqui para a intensidade intermediária, a participação dele já cresce bastante. Porque aí o músculo não está dando tempo para ficar pegando só gordura do sangue. Ele pega gordura que já está lá dentro. E as gotículas de gordura que estão armazenadas, elas já ficam ali próximas da mitocôndria. Então é a gordura que está mais fácil para ser utilizada comparada àquela que está vindo da corrente sanguínea. Quando aumenta a intensidade, de modo geral, a participação da gordura diminui, mas em termos de proporção, ó, né, a participação do triacilglicerol fica mais ou menos semelhante. Aqui a gente tem essa figura que mostra, ó, as mitocôndrias e as gotas de gordura exatamente próximo ali para que elas sejam utilizadas. Ó, aqui novamente, ó, gota de gordura com mitocôndria, então está bem associada ali para que ela seja utilizada durante o exercício físico. Ainda continuando aqui no metabolismo de lipídios, né, durante o exercício ocorre um aumento na concentração sanguínea aí de vários hormônios. E alguns hormônios vão ter um efeito lipolítico, né? Um efeito estimulador do catabolismo de lipídios. Então a gente tem aqui adrenalina, noradrenalina, o TSH, o paratormônio, cortisol, glucagon, GH e tiroxina, aumentando esse catabolismo. Os mais potentes hormônios lipolíticos são as que a gente chama de catecolaminas, que é a epinefrina e norepinefrina, né? Ou adrenalina e noradrenalina. E ainda há uma sensibilidade diferenciada em relação aos tecidos adiposos distribuídos no nosso corpo, né? O tecido adiposo visceral ele tem uma sensibilidade maior às catecolaminas, comparado ao abdominal, que tem o maior em relação ao glúteo femoral. Então a tendência é que a gente metabolize mais facilmente esse, depois esse, depois esse. Quando o sujeito começa a emagrecer, é muito comum a gente já essa gordura visceral ser a primeira, né, aquela que é eliminada mais rapidamente no processo de emagrecimento. Isso tem a ver com essa sensibilidade às catecolaminas. Para que ocorra o emagrecimento, para que ocorra a utilização de gordura da reserva corporal, é necessário que a gordura que esteja armazenada lá no tecido adiposo, ela seja mobilizada, né? Ela sai do tecido adiposo e circule na corrente sanguínea até atingir as células, principalmente a célula muscular, para ser utilizada como fonte de energia. Né? Então vamos entender aqui como que ocorre o processo de lipose lá no tecido adiposo, ou seja, como que eu consigo mobilizar essa gordura que está armazenada, tá? Então, para que isso ocorra, é necessário que haja ação hormonal. Lá no tecido adiposo a gente tem uma enzima específica, uma lipase específica, que chama lipase sensível ao hormônio. Então o nome dela já diz, ela vai ser sensível à ação hormonal. Então, coloquei aqui, né, os dois hormônios mais importantes são a adrenalina e noradrenalina, né, o GH também está aqui. Para que haja mobilização, a lipólise dessa gordura, esses hormônios precisam inicialmente se ligar ao seu receptor. Então, por exemplo, a adrenalina vem e se liga no seu receptor beta, tá?
Quando ela se liga no seu receptor beta, o receptor beta dela está acoplado a uma proteína chamada proteína G. Nesse caso aqui, é a proteína GS, né, que é G estimulatória, tá? Aqui não está representado, mas essa proteína G ela tem 3 subunidades. E a subunidade alfa dela, a subunidade alfa dessa proteína é uma subunidade que vai se dissociar dos outros dois dímeros, e quando ela se dissocia desses outros dois dímeros, ela vai ativar a enzima adenilato ciclase. Essa ativação da enzima adenilato ciclase vai promover o aumento da concentração de AMP cíclico intracelular, conhecido como segundo mensageiro celular. Esse aumento do AMP cíclico ocorre a partir da conversão aqui de ATP em AMP cíclico, sobre a ação da adenilato ciclase. Então, esse aqui é um ponto extremamente importante. Então, é unir, é como se a gente tivesse um interruptor apagado e alguém veio e clicou no interruptor e acendeu. E aí, todo o processo, toda a cascata de reações que vai determinar o processo de lipose vai acontecer. Então, o hormônio se ligou aqui no seu receptor, né? A subunidade alfa da proteína G dissociou, ativou a adenilato ciclase, então converteu o ATP em AMP cíclico. Aumenta a concentração intracelular de AMP cíclico. Esse AMP cíclico é um ativador alostérico da proteína quinase A, proteína quinase dependente de AMP cíclico. Então a proteína quinase vai ficar ativada. Ela ficando ativada, ela vai começar a fosforilar proteínas, e ela fosforila a lipase sensível ao hormônio. E o detalhe é que essa enzima fosforilada está na sua forma ativa. E aí ela vai fazer o papel inicial e mais importante da degradação da gordura que está armazenada. A gordura está armazenada na forma de triacilglicerol, né? Uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. A partir do momento que a lipase sensível ao hormônio ficou ativada pela ação da proteína quinase, ela vai atuar sobre o triacilglicerol, ela quebra a ligação do carbono 1 e do carbono 3, então sob a ação dela a gente vai ter a liberação de 2 ácidos graxos livres e mais um monoacilglicerol. Esse monoacilglicerol é o glicerol ligado a um ácido graxo no carbono 2. Numa segunda etapa, a enzima monoacilglicerol lipase vai atuar sobre esse monoacilglicerol, liberando o outro ácido graxo e o glicerol. No final do processo, a gente tem 2 mais 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, a molécula de triacilglicerol foi desmontada. E aí, isso vai ser liberado para a corrente sanguínea. Isso vai ser liberado aqui para a corrente sanguínea. Atingiu a corrente sanguínea, o glicerol tem mais solubilidade, ele vai circular, vai ser captado pelo fígado, e lá no fígado ele é usado no processo de gliconeogênese. Já os ácidos graxos, como tem muito pouca afinidade com a água, eles vão precisar de um transportador. Eles vão então se ligar à albumina, a albumina vai carrear esse ácido graxo pela corrente sanguínea e entregar para os tecidos periféricos, como o tecido muscular. Então, quando eu estou me referindo aqui à lipólise, eu estou me referindo à mobilização dessa gordura. Até aqui não aconteceu muita coisa, né? A única coisa que eu fiz foi tirar a gordura que estava lá no tecido adiposo, no adipócito, e disponibilizá-la para o metabolismo, né? Mas se minha célula muscular, por exemplo, não captar e não usar essa gordura, não oxidar essa gordura, ela pode ser recaptada pelo tecido adiposo, reesterificada e armazenada novamente. Até que eu só mobilizei a gordura, ainda não usei, eu ainda não gastei essa gordura, tá? Dentro desse esquema também tem aqui a ação contrarreguladora da insulina. Enquanto a adrenalina, noradrenalina e GH são hormônios lipolíticos, a gente tem a insulina como um hormônio lipogênico, né? A insulina tem um efeito anabólico aqui em relação ao tecido adiposo. Como que a insulina atua aqui em relação ao tecido adiposo? Ela atua, lá a gente já viu naquele slide anterior que ela diminui a oxidação de gordura. E aqui o que ela faz? Ela vai inibir a lipólise, tá? Diminuir a lipólise e aumentar a lipogênese. E isso faz todo sentido. Porque quando a insulina está aumentada no sangue, normalmente é num período de abundância, num período pós-prandial, após a ingestão de alimentos. Eu tenho energia em abundância. Essa é a hora adequada para eu formar reservas. Então a insulina ela vai ativar uma enzima chamada fosfodiesterase.
E o que que essa enzima faz? Ela degrada AMP cíclico. Então, em AMP, a insulina tá no pedaço, aumenta a fosfodiesterase, a AMP cíclico é convertido em AMP, ou seja, eu diminuo a concentração intracelular de AMP cíclico. Consequentemente, eu vou estar diminuindo a atividade dessa enzima e vou estar diminuindo a atividade da lipase sensível ao hormônio, né? Além disso, a insulina aumenta aqui a expressão gênica de uma proteína chamada proteína fosfatase 1, que é uma enzima que remove fosfato, que desfosforila, que faz uma ação contrária da proteína quinase. E ela vai lá na LSH e tira o fosfato. A LSH sem o fosfato ela está inativa. Então, de duas maneiras, uma indireta e outra mais direta, a gente tem aqui uma diminuição da atividade da enzima que inicia o processo de degradação do triacilglicerol. Consequentemente, a gente está diminuindo a lipólise, né? Além disso, a insulina ela inicia o processo de esterificação dos ácidos graxos, ou seja, o processo de formação do triacilglicerol. A primeira ligação de ácido graxo com glicerol aqui é estimulada pela insulina. Então, ela está inibindo a degradação e estimulando a formação do triacilglicerol, ou seja, estimulando a lipogênese, a deposição de gordura, aumentando o armazenamento de gordura no tecido adiposo. Esse glicerol que vem da glicose, que no momento que a insulina está em alta, a glicose normalmente está em alta na corrente sanguínea, né? Então a gente tem aí todo o processo de lipólise no tecido adiposo, que é um passo muito importante para que ocorra a utilização da gordura e, por exemplo, no processo de emagrecimento. Mas a gente pode pensar no exercício como um passo importante para disponibilizar energia para o músculo utilizar, ok? Nesse slide aqui, para a gente fechar essa segunda parte, né, o autor mostra o efeito da intensidade do exercício sobre a lipólise. Então, a gente tem aqui exercício de baixa intensidade, intermediária e alta. Então, a gente observa aqui ó, que na baixa intensidade, o aumento da lipólise é muito pequeno, né? Porque a demanda energética é muito pequena, mas tem um aumentozinho, tá? Quando aumenta a intensidade aqui para o intermediário, a gente já vê que esse aumento é mais expressivo. Essa linha de cima, gente, é a linha do ácido graxo, a concentração de ácido graxo sanguínea, e a linha de baixo é a concentração do glicerol. Lembra que no processo de lipólise sai 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Então aumenta os dois, só que em proporção, a do ácido graxo tende a aumentar mais, tá? Então, quando a gente vê aqui o glicerol sempre aumentando, é um sinal claro de que o processo de lipólise está ativado. Um detalhe importante aqui, ó, que foi feito exercício por 120 minutos. A gente vê que durante o exercício a concentração de ácido graxo está nesse nível aqui, e depois, na hora que encerra o exercício, ela dá uma aumentada. Ó. O que está acontecendo? Durante o exercício, nem todo o ácido graxo que foi degradado lá no tecido adiposo está atingindo a corrente sanguínea. Quando você encerra o exercício que entra em repouso, além de você aumentar a participação percentual do ácido graxo como fonte de energia, você volta a ter uma distribuição do fluxo sanguíneo que melhora a remoção dessa gordura lá do tecido adiposo. A gente tem um pico aqui logo após o exercício, né? E eu posso dizer com certeza que esse aumento na gordura aqui não é porque aumentou a lipólise. Por que eu posso falar isso? Porque o glicerol está baixando. Se o glicerol está diminuindo, significa que a lipólise, né, a velocidade, a degradação do triacilglicerol lá dentro do adipócito está diminuindo, tá? Mas aumentou a gordura. Então essa gordura aqui, ela foi degradada, ela foi disponibilizada durante o exercício, só que ela ainda ficou represada dentro do adipócito. E aqui no exercício mais intenso, né, que aí a duração acaba sendo menor, que foi 30 minutos, a gente vê até uma diminuição da concentração de ácido graxo, né? Isso está relacionado a um menor fluxo sanguíneo lá no tecido adiposo. No exercício mais intenso, né, o aumento do fluxo sanguíneo para o músculo ele é maior ainda, né? Além disso, no exercício mais intenso, a gente tem uma formação maior de lactato. E o lactato diminui lá a liberação de ácido graxo para o plasma. Eu posso falar que durante o exercício intenso aumenta a lipose? Posso, com certeza. Por quê? Porque eu estou vendo aqui ó, que o glicerol está aumentando.
E eu posso falar que essa gordura que foi liberada aqui de maneira abrupta aqui para a corrente sanguínea após exercício, ela foi na verdade mobilizada, foi degradada lá durante o exercício físico. Ela é resultado de um processo de lipólise durante o exercício físico? Posso, porque acabou o exercício, ó, o glicerol começa a baixar, indicando para mim que o processo de lipólise está recuando. Mas mesmo assim a gente tem uma liberação grande de ácido graxo, né? Aqui durante o exercício eu tenho um maior fluxo sanguíneo para o tecido muscular e um menor fluxo sanguíneo para o tecido adiposo. E quando eu encerro o exercício, esse fluxo sanguíneo começa a voltar ao normal. Então começa a diminuir um pouco o fluxo sanguíneo para o músculo e começa a aumentar para os outros tecidos. Aí passa mais sangue lá no tecido adiposo, ele consegue liberar mais gordura para a corrente sanguínea. Então a gente encerra essa segunda parte e logo após a gente vai ter a terceira parte encerrando o metabolismo, não, né? O estudo dos lipídios aqui no exercício. Um abraço a todos.